Prêmio Liberdade de Imprensa. O Prêmio Libertas de 97 e o Prêmio Liberdade de Imprensa foi criado em 2007, pelo IE, com o objetivo de homenagear indivíduos dedicados ao desenvolvimento do pensamento crítico e à defesa e valorização da liberdade de imprensa. A Vicky já está aqui em cima e ela vai fazer a entrega do prêmio deste ano. Contigo, Vicky. Obrigada, Potter. Espero que vocês não cansem de mim. No fórum deste ano, o Prêmio Liberdade de Imprensa ele parece ter um peso ainda maior, porque ele é historicamente concedido para aqueles profissionais que zelam pela liberdade de expressão, pelo pensamento crítico e pela honestidade intelectual. Por isso, me orgulha dizer que nosso premiado de hoje é uma das pessoas que mais exerce sua liberdade de discordar. Um curioso por natureza, ele adora discutir ideias sob diferentes perspectivas e o faz com respeito, de forma intelectualmente honesta. Apesar de muitas vezes polêmica, dado o seu apreço pelo politicamente incorreto, como sugerem os títulos de seu best-seller. É com felicidade que convido para subir ao palco e receber o Prêmio Liberdade de Imprensa de 2022, uma das grandes vozes da liberdade hoje no Brasil. Ele é jornalista, mestre em filosofia pela Birkbeck College, além de gente finíssima. Leandro, o prêmio é teu, vem para cá. Deixar aqui também, assim para todo mundo ver. Oi, gente, bom, muito obrigado pelo convite, por participar desse evento com um tema tão atual e pela coragem também, pela coragem do... Vocês estão escutando bem? Sim? Pela coragem do Fórum da Liberdade, do IEE, de me homenagear depois de tanto cancelamento, tanto apedrejamento por aí. Para mim é um alívio saber que tem tanta gente boa como vocês, com quem eu aprendi muito, respeitando o meu trabalho, admirando o que eu escrevo. Isso é uma alegria para mim. Eu não sei se eu deveria só agradecer, mas acabei que eu gosto tanto de falar que acabei preparando aí uma palestra, também uma palestrinha. Não sei se a gente consegue colocar, já está ali. Bom, gente, esse tema, liberdade, hoje a gente tem falado aí de ser difícil discordar. De quem exatamente a gente está falando? De quem é difícil discordar? Acho que uma primeira resposta óbvia é do Alexandre de Moraes. Então, isso tudo a gente já sabe. Mas me parece que hoje também está cada vez mais difícil de discordar de ativistas. Então, o rabo preso da imprensa, antigamente, por exemplo, eu lembro quando a gente estava no jornal, estagiário em jornais do Paraná, sempre tinha aquele problema de você, do jornal, da redação, ter rabo preso com um político. Então, digamos vocês que um repórter, ele descobre um fato, descobre uma notícia muito boa, mas que incomoda um político. Ele manda essa notícia para o seu editor, e o editor fala, olha, pensando bem, esse assunto é problemático, esse assunto vai dar confusão, vai ser ruim para a gente, vamos deixar para depois esse assunto. A mesma coisa com empresas. Digamos que o repórter descobre que uma empresa está poluindo um rio, mas essa empresa anuncia no jornal. O editor fala, olha, esse assunto é problemático, vamos deixar esse assunto para depois. Então, quer dizer, a gente tem um problema grave de liberdade de imprensa. Me parece que a mesma coisa hoje em dia acontece com um certo medo em relação a ativistas. Então, digamos que a pessoa descobre uma estatística, um fato novo, manda essa notícia para o seu editor, e o editor fala, olha, isso vai dar confusão no Twitter, esse assunto é problemático, pode dar cancelamento, vamos deixar isso para depois. Então, do mesmo modo, a gente tem um problema de liberdade de imprensa.
E para mim o que eu quero defender hoje aqui é que minorias, grupos que sim sofrem preconceito, que sim são discriminados, são as pessoas que mais precisam de liberdade de imprensa. Hoje em dia parece que está bem desenhado isso, né? As grandes vozes hoje contra a liberdade de expressão geralmente são ativistas, né? A gente vê aí nos jornais, quando você tem alguém, a J.K. Rowling, por exemplo, ela foi chamada de transfóbica, né? Porque deu alguma opinião que não tinha nada de transfobia no Twitter e tal. Então a gente tem essa oposição hoje, de um lado, ativistas, politicamente correto, e dos outros, os defensores da liberdade de expressão. Mas o que eu queria, a ideia simples que eu quero defender hoje aqui, nessa rápida exposição, é mais ou menos o contrário, é essa aqui. Quem mais precisa de liberdade de expressão são as minorias, ou, em outras palavras, um ambiente sem liberdade de expressão ou de pensamento prejudica principalmente os grupos discriminados. Bom, gente, nós liberais aqui, nós sabemos como as soluções do mundo surgem. A gente sabe que é um processo, a inovação é um processo descentralizado, de baixo para cima e de tentativa e erro. Nesse momento, tem milhões de pessoas tentando otimizar um processo, criar um produto, criar uma música, alguma coisa que melhore a nossa vida. 90% dessas ideias são ruins, não vão dar certo, a pessoa vai quebrar a cara. Algumas dão certo e, em cima dessas, a gente vai construindo a humanidade. Se a gente olha hoje nessa sala, a gente tem um acúmulo de ideias, de inovações, tanto de 3 meses atrás, quanto de 3.000 anos atrás. A gente tem uma riqueza de ideias que surgiram desse acúmulo impressionante de ideias. Também é assim com os problemas sociais, com a solução para problemas sociais. O que a ciência faz? A ciência é uma roda de conjecturas e reputações. Então, muita gente tem muita ideia, coloca essa ideia à prova, e a ciência vai tentando separar o joio do trigo, vai tentando saber quais são as boas ideias, e não tentar separar as boas ideias das ruins, para a gente ter solução a problemas sociais. É mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, nesses debates de ideias, em debates acadêmicos, a gente consegue separar o que é ruim do que é bom. Mas, gente, hoje é tão desvantajoso socialmente, é tão perigoso, na universidade principalmente, você desafiar certas ideias, e é tão vantajoso, é tão fácil você simplesmente defender, apoiar, repetir algumas ideias, que essa roda da ciência, essa roda de conjecturas e reputações, ela não acontece. E assim a gente vê ideias ruins, ideias que não foram testadas, se tornando políticas públicas, muitas vezes equivocadas, porque foram baseadas em políticas, em ideias que não deram certo, em teorias que não foram testadas. E isso acaba prejudicando minorias e grupos marginalizados. Para mim, eu vou dar alguns exemplos aqui, na real, o grande exemplo disso que eu estou falando é desse homem aqui. Não sei se vocês conhecem, o nome dele é Daniel Moynihan. O Moynihan, nos anos 60, em 63, se eu não me engano, ele é do Partido Democrata, depois foi senador do Partido Democrata nos Estados Unidos. Ele trabalhava nessa época no Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. E ele estava tentando entender por que os pedidos de assistência social das famílias negras estavam crescendo, enquanto o desemprego dos negros estava diminuindo. O gráfico, em vez de ser paralelo, ele estava destoando, que esse fenômeno ficou conhecido como a tesoura de Moynihan. Vocês podem ver ali no final do gráfico que o gráfico forma uma tesoura. O Moynihan foi para a rua, foi tentar entender isso, e daí ele escreveu um relatório, o famoso relatório Moynihan, dizendo o seguinte: olha, as famílias negras, das comunidades negras, elas estão se dissolvendo. A quantidade de crianças que nascem sem a figura paterna está aumentando muito. E, segundo ele, isso estava relacionado a um emaranhado de patologias, esse foi o termo que ele usou, que de menos conquistas escolares, mais abuso de drogas, mais criminalidade, mais desemprego.
Esse relatório era confidencial, mas ele acabou vazando na imprensa e causou, talvez, aí o primeiro cancelamento, né, como a gente fala hoje, dessa nova onda. O Moynihan foi bastante ali criticado, apedrejado. Vamos lembrar que isso era anos 60, então essa ideia de família estava meio fora de moda. As feministas falaram, poxa, esse cara é machista, esse cara está dizendo que as mulheres não são capazes de criar filhos sozinhas. O movimento negro ficou também muito bravo, como se ele tivesse querendo tirar o corpo do governo fora, como se ele estivesse querendo falar o seguinte, olha, é culpa de vocês que vocês estão assim, e nada a ver, não era exatamente, não era isso que ele queria simplesmente entender o problema para poder solucioná-lo. A própria expressão que a gente usa, a expressão culpar a vítima, né, hoje bastante comum, ela surgiu nessa época desse livro, que foi escrito contra o relatório Moynihan. O resultado disso, o problema que o Moynihan diagnosticou cresceu sem parar, como a gente pode ver, como a gente pode ver nesse gráfico, e em todas as etnias, como a gente ficou sabendo depois, nos anos 90, se recuperou o que o Moynihan dizia, e como diz o Glenn Loury é o primeiro negro a assumir o cargo de professor de economia de Harvard. Ele disse, olha, o Moynihan estava certo. Em todas as etnias, a falta de figura paterna está relacionada a menos conquistas, mais criminalidade, mais abuso de drogas e tudo isso. Muita gente ainda discute por que exatamente, né? A minha mulher mesmo fez um mestrado para tentar entender por que isso acontecia, a gente chegou ali a diversas conclusões, mas não se tem ainda uma conclusão. O fato é que isso está bastante relacionado. Bom, ninguém deu atenção. O resultado disso, a gente teve hoje a desigualdade entre famílias brancas e negras é maior hoje nos Estados Unidos que nos anos 40. Vamos lembrar que nos anos 40 a gente tinha as Jim Crow, aquelas leis terríveis, aquelas leis cruelmente racistas que proibiam que os negros ocupassem certos espaços, obrigavam que eles tinham que levantar para deixar brancos sentarem. Então vejam vocês o estrago que a falta de liberdade de pensamento, que a falta de liberdade de expressão causa para grupos marginalizados, para minorias. Então, quando a gente fala sobre liberdade de expressão, não é porque nós aqui, gente aí, herdeiros, gente com dinheiro, quer falar qualquer coisa. A gente está pensando em como resolver problemas sociais. Essa é a grande função da liberdade, como o Mill, né, o John Stuart Mill nos ensinou já há algum tempo. Deixa eu mostrar alguns exemplos disso. Essa é uma psicóloga, Abigail Shrier, ela escreveu esse livro, Dano Irreversível, falando o seguinte, olha, das pessoas que têm alguma indefinição de gênero, né, que têm alguma indecisão de gênero quando são adolescentes, a grande maioria resolve a sua indefinição naturalmente, normalmente, numa boa, quase sempre adotando a homossexualidade. Né, as pessoas naturalmente se resolvem até os 20, 25 anos. E ela diz, olha, geralmente você fazer um tratamento hormonal, ou então uma cirurgia de gênero, de transição de gênero, você está causando danos irreversíveis. A pessoa, de repente, se arrepende. Esse livro conta centenas de casos de jovens que se arrependeram de mudança de sexo, de tratamento hormonal. O livro foi canceladíssimo também, foi super criticado e apedrejado. A Amazon chegou a proibir anúncios desse livro em sua plataforma, porque ele estimularia transfobia, alguma coisa assim, o que é um absurdo de se falar, é um livro bastante respeitoso e que se preocupa com os jovens que têm esse problema. E quem vai ser o principal prejudicado se a gente não escutar essa versão? Vai ser a autora? Talvez. Vai ser heterossexuais? Não. Vão ser os jovens que têm indefinição de gênero. Agora, vejam o seguinte exemplo. Deixa eu mudar aqui. Pensem na seguinte frase, na seguinte afirmação. Estudo conclui que um dos fatores a explicar a desigualdade salarial de gênero é o fato das mulheres terem mais medo de negociar salários. Como seria uma resposta, uma reação madura a uma afirmação dessas? A gente poderia falar também, por exemplo, olha,
não é verdade. Eu tenho aqui argumento A, B e C de que isso que você está falando não existe ou não causa nenhum efeito. Eu mesmo não sei se eu concordo com a frase, é só um exemplo para a gente continuar o raciocínio. Essa seria, então, uma reação madura, provavelmente seria, olha, se é verdade que as mulheres têm uma tendência de aversão ao risco, e isso as impede de negociar salários, então a gente precisa criar ações para que elas deixem de ter esse problema, né? Para que isso deixe de prejudicá-las. Como seria uma reação imatura, apedrejadora, uma reação de Twitter àquela notícia? Eu imagino alguma coisa assim. Estão culpando a vítima. É típico dos homens desprezarem a dor feminina. É machismo. Que absurdo. Vamos fazer uma petição de jornalistas para proibir que essa pessoa fale isso no jornal. Vejam, qual dessas duas reações ajudaria mais as mulheres a combater esse suposto problema? É a primeira, claro. Mas qual parece que está mais comprometida com as mulheres? É a segunda. Então, mas ela não contribui em nada, essa versão não contribui em nada com o problema para a gente resolver um problema social. Certo? Então, é basicamente isso. Por que a gente tem por que tantos ativistas que dizem que estão a favor de um grupo ou de outro, por que eles são tão irascíveis, são tão resistentes a narrativas, a versões diferentes sobre um problema? Né? A gente viu, semana passada, vocês devem ter visto aquele professor de uma escola caríssima de São Paulo, que o aluno fez uma pergunta bastante interessante, né, para aquela Índia Guajajara, e o professor humilhou o rapaz, falou, olha, que absurdo você perguntar isso, porque você não conhece, você não respeita os Guajajara. E veja, a pergunta foi ótima do garoto, foi respeitosa, tudo. O professor, naquela hora, devia falar, olha, eu não concordo com você, mas aprecio a sua pergunta, aprecio que você emparedou o palestrante, né? Você está melhorando o debate. Uma coisa, eu já participei algumas vezes dos IEEs, dos IFLs, do júri simulado, que para mim é um exercício democrático, é muito interessante, aquela ideia de, olha, esse lado da plateia vai defender a opinião, vai ser a favor de X, esse lado vai ser contra. E vamos ver qual tem os melhores argumentos. Então, isso é democracia, a gente está tentando ali, pela crítica, né, pelo debate, tentando saber qual é a melhor resposta. E esse professor de São Paulo, ele mostra o contrário. Em vez de estimular o apreço pela divergência, ele tá cultivando a intolerância nos alunos, né? Enfim, quando deveria fazer justamente o contrário. Como eu digo aqui, quem se importa com minorias, com grupos discriminados, precisa criar ambientes de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de apreço à divergência. Obrigado.